Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Mais um dia de alegria, de gratidão a Deus. Estamos muito felizes nesse dia de hoje, iniciando mais um podcast Curados em Cristo. E desta feita nós estamos aqui com dois convidados muito especiais para nossas vidas, que é o presbítero Wagner e a nossa psicóloga Gisele. Está nos dando a honra de estar conosco hoje para falarmos de algo de suma importância a respeito de sentimentos, das emoções, daquilo que nos traz muitas das vezes tristeza, angústia. E nós vamos bater um papo muito bom a respeito desse tema e ver, através das Sagradas Escrituras, o que Deus tem a falar a respeito dessa situação quando se trata das emoções. Visto que Deus ele se preocupa com o espírito, com a alma e com o nosso corpo. E eu já queria dar início já falando sobre um grande homem de Deus, Asaf. Nós temos aqui no Salmo 73, onde Asaf, em um dado momento, um homem extremamente espiritual, um homem, um servo de Deus, não é? Levita da casa do Senhor, obreiro da casa do Senhor, um homem extremamente espiritual, com experiência extraordinária com Deus, experiência de intimidade com o Senhor, mas em um dado momento, irmã Gisele e presbítero Wagner, ele acaba se entristecendo. Ele começa a fazer comparações, comparar o povo de Deus, comparar aqueles que servem ao Senhor com aqueles que não valorizam a Deus em hipótese alguma. E aí ele começa a se entristecer, e a palavra é bem clara aqui no Salmo 73, que diz que ele quase que os pés dele se desviavam. E aí fica aquela pergunta: o que é que realmente causa esse tipo de sentimento? Queria já perguntar para a nossa irmã Gisele, psicóloga, se apresente aí esse público tão especial, tão maravilhoso. Primeiro, eu quero desejar a paz do Senhor a todos. Eu sou Gisele, eu sou psicóloga e atuo dentro da terapia cognitivo-comportamental e recebi esse convite. E quero dizer, primeiro, a minha gratidão enorme, pastor, de estar aqui. Queremos, sim, falar sobre essa questão da comparação, preocupação e também, no final, trazer contentamento aos corações dos irmãos, né? E que bom que você tocou nessa perspectiva que a gente tem de corpo, alma e espírito. E hoje, muito mais ainda, porque até um tempo atrás, né, a gente tinha ainda alguns tabus dentro da igreja em relação à psicologia. Então, um psicólogo hoje sentado aqui, junto com o espiritual, trabalhar também o emocional e assim, automaticamente também, o cuidado do físico. Então, eu estou muito grata, sim, trazendo aí a história do Asaf, né, porque muitas das vezes a comparação é, sim, um início de muita frustração. Sabe, pastor, a gente tem que levar em consideração que quando a gente se compara, a gente tem duas coisas que podem acontecer. Uma delas é se comparar e se achar maior, ou se comparar e achar menor. E o que tem acontecido muito dentro hoje em dia é a maioria das pessoas, ao se comparar, se sentir inferior, se sentir inveja, ou seja, aqueles sentimentos que não trazem paz ao coração. Isso. Eu acho interessante que, muitas das vezes, que você falou, ou a pessoa se compara e se acha acima, Sim. ou se compara ou se acha bem menor. E olhando por essa perspectiva, nós entendemos que o negativo sempre ele fala mais alto, né? Por isso que essa quantidade de pessoas que acaba realmente se sentindo menor quando se faz essa questão da comparação, né? Você acha que as redes sociais ela tem influenciado nesse sentimento, visto que nas redes sociais a gente vê ali as pessoas super bem, viagens, a gente vê ali pessoas em restaurantes caríssimo, tira aquela foto com a família, aquela família perfeita, né?
aquele momento feliz, alegre, e muitas das vezes a pessoa está vivendo uma situação não muito boa, muitas das vezes, e aí quer se comparar, né? Olha para aquela situação e começa a fazer aquela comparação, e a comparação ela acaba trazendo uma certa insatisfação no coração. Você acredita que as redes sociais ela influencia muito nisso? Sim, não é só uma crença minha. Na verdade, a própria ciência, os próprios estudos que têm sido divulgados mostram. Temos até um nome para esse tipo de comparação, pastor. Comparação social ascendente. Pode ser nova para cada um, eu vou explicar mais ou menos o que acontece. Imagina, que por ser ascendente, é se comparar com o outro, e geralmente a gente posta o quê no Instagram? A gente vai postar um momento feliz, um momento em que a gente de conquista. Então, a gente em casa, às vezes, sem nada que fazer, vai para as redes sociais, até mesmo para distração, e a distração causa mais confusão mental para essa pessoa, né? E ascendente por quê? Eu geralmente vou olhar ali nas redes sociais, por isso que é muito mais forte, os momentos de conquistas. E esses momentos de conquistas, que deveriam ser algo para alegrar o nosso coração, na verdade, não é nem que você não queira que o outro esteja feliz. Na verdade, é a insatisfação de você sentir uma vida menor. Isso. Como se a sua vida não estivesse valendo a pena, porque nos seus stories, nos seus posts, não tem aquilo que você desejaria estar. Isso. E, por vezes, pastor, a gente nem lembra que muitas daquelas fotos que estamos vendo, a gente já teve. E tem nos nossos próprios stories, né? Verdade. Só que, na verdade, o que é pior de tudo isso? É que essa comparação, ela causa, muitas das vezes, em nós, preocupação, uma insatisfação. E o que acontece? A gente tem baixa estima, a gente tem inveja e sensação de que as coisas não estão dando certo. E só para complementar, falando de preocupação, 85% das coisas que nos preocupam nunca vão acontecer. Então, imagina, a gente está dentro de um universo onde as pessoas, em vez de estarem em paz, pegam a sua rede social e, em vez de trazer paz, traz preocupação. Então, o número de depressão, ansiedade, entre outras coisas, tem crescido muito hoje em dia devido às redes sociais. E um deles que eu vou falar, logicamente, que a maioria tem, é o próprio Instagram. E sim, infelizmente, se a gente não se cuidar e entrar de qualquer jeito nas redes sociais, a gente pode sair frustrada. Nós temos visto isso, né? Porque antigamente nós não tínhamos essa possibilidade de ver como as coisas se desenvolvem na vida dos outros, né? Antigamente nós não tínhamos as redes sociais e pouco se falava nessa questão de depressão, da pessoa estar ali depressiva, dentro de um quarto, né? Sem vontade de viver, perdendo prazer pela vida, né? Mas através das redes sociais, que é uma bênção, né? As redes sociais têm sido bênção na vida de todas as pessoas, visto que você vai precisar pesquisar para fazer um trabalho em uma faculdade, você tem acesso ali, é muito bom, não é? Mas, ao mesmo tempo, nós temos ali o mundo em nossas mãos através do celular, não é? É porque muitas das vezes, pastor, desculpa, a gente entra muito despercebido. A gente entra com essa ideia de distração e não entende que ali também existe um mundo que nos chama, né? Isso. E em vez da gente pensar assim, olha, eu não estou passando por aquilo, você pode ter até uma sugestão. Por que não, ao olhar o outro, falar o que eu posso fazer na minha vida para também experimentar coisas boas? Porque isso transforma a ansiedade em crescimento. Isso. Então, é tudo mudar a sua forma de pensar. Por quê? Só falando um pouquinho da psicologia em que eu acredito, a gente acredita que pensamentos geram emoções. Essas emoções geram comportamentos. Então, o que acontece? Se você tiver pensamentos que não são de paz, de alegria, bons, aqueles pensamentos bons, vão gerar o quê? Emoções erradas, que a gente chama dos pensamentos disfuncionais. Eles não eram para estar ali. E quando você vai ir à rua, você ia, às vezes, cuidadoso. Quando você entra na rede social, você não entra cuidadosa ou cuidadoso. Você simplesmente entra. Isso. Como se não fosse preparo nenhum, como se só que você não entende que ali vai ter um novo universo. Então, em vez de transformar em alegria, em paz, aquele momento ali, ocorrendo a comparação, vai gerar insatisfação. É verdade. Então, a insatisfação, realmente, ela é a filha
da comparação. Sim. Não é isso? E eu fico observando, porque, voltando para Asaf, presbítero Wagner, direcionar agora para o presbítero Wagner, né? Voltando para Asaf, presbítero Wagner, a gente entende que Asaf, de fato, era um grande homem de Deus, não é isso? Asaf era um grande homem de Deus. E aí eu fico pensando, o que foi que faltou naquele momento, se ele, naquele momento, por ele estar observando o sucesso das pessoas que não valorizavam a Deus, o crescimento das pessoas que não valorizavam a Deus, a prosperidade das pessoas que não valorizavam em hipótese alguma a Deus, e ele como uma pessoa separada, né, como um levita, que cuidava diariamente das coisas do Senhor, dentro da casa do Senhor, dedicado ao Senhor, ele começou a observar que aquelas pessoas que serviam o Senhor eram as pessoas que mais sofriam, né? Que mais passavam por lutas, por mais passavam dificuldades. Ele começou a pesar na balança ali, e aí, ao pensar nisso, ao tentar pensar nisso e colocar na balança, ele colocou em cash a fidelidade de Deus. Naquele momento ele esqueceu, né? Então, o que de fato, o que será que de fato aconteceu? Faltou ele ficou fora de si naquele momento por ter se desconectado da realidade dele como homem de Deus. O que na verdade pode ter acontecido ali, presbítero Wagner? Houve um desequilíbrio, né? Faltou nesse momento faltou nele um equilíbrio, como o senhor bem falou. Um homem de Deus, sem dúvida nenhuma. Um levita, um homem de Deus. Mas naquele momento aconteceu o que é comum a todo homem. O que aconteceu com Asaf não foi exclusivo de Asaf. Todos nós temos esse questionamento muitas das vezes. Aquela questão de ver alguém que não teme a Deus, às vezes prosperando, e às vezes a gente se dedicando ao Senhor, e talvez as coisas não indo tão bem como está indo para o outro. Ou independente até mesmo da pessoa ser cristã ou não, às vezes a pessoa se questiona por que um traficante está andando em um carro de luxo e por que eu, que sou um homem de bem, ando a pé. Isso não é justo. E nessas comparações, a gente acaba jogando a culpa para Deus, Gisele. Sim. É verdade. Que Deus é esse? Onde o bandido tem e eu que sou um homem de bem não tenho. É quando chega no nosso meio cristão, que como é que pode? Alguém não serve ao Senhor e tem. E eu sirvo e não tenho. Então essa questão gerou eu digo que teve um desequilíbrio, porque o que é que acontece? Todo mundo vai ter esse questionamento. Mas a gente precisa, é automático, tá inerente do homem isso, ter esse questionamento. Mas a gente precisa entender que a felicidade é muito mais e prosperidade é mais do que bens materiais. Perfeito. Asaf, naquele momento, não teve o equilíbrio para entender isso. Aí ele desequilibrou. Aí ele diz, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou. Então, o que falta, às vezes, dentro da gente é ter esse equilíbrio. O que aconteceu ali foi isso. Asaf olhou, observou e desequilibrou. E a Bíblia deixa registrado, o salmista deixa registrado lá, que é para a gente pegar aquilo como exemplo para nós. Asaf quase se desviou olhando isso. Mas é interessante que depois ele diz, mas depois, quando ele entra no santuário, ele disse, eu vi o final deles. E a lição que fica para a gente é essa. Isso aí é forte. Eu vi o final. Eu vi o final. Então a gente precisa aprender dentro dessa lição com Asaf. E a Bíblia é um livro e é onde a gente vai ter que aprender a achar esse equilíbrio, e a palavra nos ensina e nos orienta a encontrarmos esse equilíbrio aqui. Porque Paulo vai escrever para Timóteo e diz assim, que é um texto que muita gente não vai entender. Tendo o que comer e com o que vestir, estejais contentes. E a gente, às vezes, prega-se algo por aí que vai gerando essa insatisfação que a gente tem que ter.
E aí entra a palavra. A palavra é equilíbrio. Porque quando a Bíblia diz estar contente, não é que a gente vai dizer assim, não. Não é um evangelho da miséria e da mediocridade. Então, sou crente, tem que ser um medíocre. Não. Mas se você é crente, você vai entender que a felicidade não é isso. Não é o que as redes sociais Perfeito. ficam jogando.